Tudo começou em uma das manhãs mais frias de que me lembro. Aquele tipo de frio que penetra as camadas de roupa e faz os ossos doerem. A geada rangia sob meus tênis gastos enquanto eu caminhava pela mata, minha respiração formando pequenas nuvens no ar. Eu estava com fome, aquela fome que deixa o estômago oco e a cabeça leve. Como um garoto de rua de 13 anos, eu havia aprendido a sobreviver nos arredores de Vilarejo do Carvalho, uma pequena cidade onde a maioria das pessoas me via através, e não me via. Naquela manhã, eu procurava por qualquer coisa comestível, samoras que pudessem ter sobrevivido à geada, sobras de piquenique esquecidas, ou, se eu tivesse muita sorte, algo da lixeira da lanchonete do João que não estivesse muito estragado. Eu conhecia aquela mata como a palma da minha mão. O carvalho retorcido que marcava o caminho para a cidade, o aglomerado de rochas onde os esquilos às vezes enterravam nozes, e o tronco caído onde eu frequentemente dormia quando não estava muito frio. Eu estava sem teto há quase 2 anos, desde que minha mãe morrera e a situação do lar adotivo tinha dado errado. Eu não gostava muito de pensar nisso. Viver na mata não era ótimo, mas pelo menos eu era livre. Eu tinha minha mochila com alguns bens preciosos, uma foto da minha mãe, um canivete suíço que alguém tinha deixado cair no parque, uma cópia esfarrapada de O Aventuras na Selva o que eu havia encontrado em uma lixeira de reciclagem, e um isqueiro que ainda funcionava na maioria das vezes. A manhã estava estranhamente silenciosa. Geralmente, dava para ouvir pássaros, o zumbido distante de carros da rodovia, ou um caminhante ocasional. Mas hoje, o silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som dos meus passos e pelo vento assobiando entre os galhos nus. Foi então que ouvi um soluço suave carregado pelo vento. A princípio, pensei que pudesse ser o vento pregando peças, mas havia algo distintamente humano no som que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Segui o som com cautela. Viver nas ruas me ensinara a ser desconfiado, as pessoas eram imprevisíveis, e problemas podiam te encontrar quando você menos esperava. Movi-me silenciosamente, mantendo-me abaixado e usando as árvores como cobertura. O soluço ficou mais alto enquanto eu me aproximava de uma pequena clareira. Agachei-me atrás de um arbusto espesso e espreitei pelos galhos. O que vi fez meu coração disparar. Uma garota, talvez de uns 11 ou 12 anos, estava amarrada a um grande carvalho com uma corda grossa em sua cintura. Ela parecia terrível, o rosto pálido e manchado de lágrimas, o cabelo escuro emaranhado e sujo. Ela vestia o que um dia deve ter sido roupas caras, mas agora estavam enlameadas e rasgadas. Ela ficava perdendo e recuperando a consciência, a cabeça balançando enquanto lutava para ficar acordada. Então notei outra pessoa, um homem se afastando dela, voltando para o que parecia ser uma estrada de terra onde um carro preto caro estava estacionado. Ele era alto, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que eu jamais tinha visto na vida. Seus ombros estavam rígidos, seu passo apressado, como alguém tentando deixar uma situação ruim para trás. Ele nunca olhou para trás, nem uma vez, enquanto entrava no carro e ia embora. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Quem deixaria uma criança amarrada a uma árvore no meio do nada? Nesse frio? Minha mente disparou impossibilidades. Se ela foi sequestrada? Era algum tipo de jogo doentio? Ele voltaria? Eu devia correr, procurar ajuda, chamar a polícia, e mais com qual telefone? E quem acreditaria em mim, o garoto de rua que a maioria das pessoas atravessava a rua para evitar? A garota soltou outro soluço, mais fraco desta vez. Percebi que se eu fosse procurar ajuda, ela talvez não sobrevivesse. Ela estava claramente doente, se eu podia ver mesmo à distância que ela tremia violentamente apesar de usar um casaco. O que quer que estivesse acontecendo ali, uma coisa era clara, ela precisava de ajuda agora. Respirei fundo e saí de trás dos arbustos. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Aproximei-me lentamente, tentando não assustá-la. Oi, chamei suavemente. Você está bem? A cabeça dela se ergueu, e vi o medo piscar em seus olhos, olhos de um azul surpreendente mesmo em seu estado doentio. Ela tentou se empurrar ainda mais contra a árvore, como se quisesse desaparecer nela. Está tudo bem, eu disse, levantando as mãos para mostrar que não pretendia fazer mal ou não vou te machucar.
Eu quero ajudar. Ela me encarou, tremendo. De perto, pude ver que seus lábios estavam rachados e suas bochechas estavam coradas apesar de sua palidez geral, sinais de febre que eu reconheci de quando minha mãe estivera doente. Quem é você? Ela conseguiu sussurrar, a voz rouca. Eu sou o João, eu disse, me aproximando. Eu estava só andando pela mata e te ouvi. O que aconteceu? Quem era aquele homem? Ela olhou na direção para onde o carro havia desaparecido, e novas lágrimas escorreram por suas bochechas. Meu pai, ela disse, tão baixinho que quase não a ouvi. Gelei. O pai dela. Que tipo de pai deixaria a filha amarrada a uma árvore no frio congelante? Seu pai fez isso com você? Perguntei, incapaz de esconder o choque na minha voz. Ela assentiu fracamente. Ele disse, e que eu era um fardo. Que ele não conseguia mais lidar comigo. Suas palavras saíam entre respirações curtas, cada uma parecendo exigir um esforço enorme. A raiva explodiu no meu peito, quente e repentina. Eu tinha visto muita crueldade na minha curta vida, mas isso era algo totalmente diferente. Tirei meu canivete suíço e cortei cuidadosamente a corda que prendia a árvore. Assim que ela se libertou, desabou para frente. Eu a segurei antes que atingisse o chão, surpreso com o quão leve ela era em meus braços. A pele dela queimava contra a minha, apesar do ar frio. Ela estava definitivamente com febre alta. O que quer que estivesse errado com ela, era sério. Eu vou te ajudar, está bem? Eu disse, embora não tivesse ideia de como conseguiria. Você pode me dizer seu nome? Clara, ela sussurrou, os olhos se fechando. Meu nome é Clara. Clara mal estava consciente enquanto eu lutava para mantê-la de pé. A corda havia deixado marcas vermelhas e irritadas em sua cintura, visíveis onde o casaco havia subido. Tirei meu moletom grande, minha posse mais valiosa que eu havia encontrado na caixa de doações do Centro Comunitário de Vilarejo do Carvalho no mês passado, e o enrolei nos ombros dela para um aquecimento extra. Precisamos te levar para um lugar quente, eu disse, olhando ao redor para as árvores sem fim. Meus esconderijos habituais passaram pela minha mente, suoco sob o viaduto da rodovia, o galpão de manutenção abandonado perto dos trilhos do trem, o ninho de papelão que eu havia construído atrás do supermercado. Nenhum deles parecia bom o suficiente para alguém tão doente quanto Clara. Ela murmurou algo incoerente, a cabeça balançando contra meu ombro. A respiração dela era superficial e rápida, e quando ela abriu os olhos, eles pareciam desfocados. Eu precisava agir rápido. Clara, você consegue andar? Perguntei, tentando manter o pânico fora da minha voz. Ela tentou se levantar, mas suas pernas cederam imediatamente. Sem hesitação, eu a peguei nos braços. Ela era surpreendentemente leve, mas eu não era exatamente forte depois de meses de refeições irregulares. Ainda assim, a adrenalina me deu uma força que eu não sabia que tinha. Meu pai, ela sussurrou enquanto eu começava a andar. Ele disse que a febre passaria ou eu passaria. A voz dela falhou nas últimas palavras. Minha mandíbula se apertou tanto que doeu. Bem, ele está errado, eu disse firmemente. Você vai ficar bem. Eu segui para o leste através da mata, em direção ao ferro velho do Zé. Zé era um velho que cuidava do lugar e geralmente me deixava em paz quando eu catava coisas lá. Atrás do seu pátio havia uma van abandonada que eu havia descoberto no verão passado, uma velha van de entregas com flores do Pedro desbotado na lateral. Não tinha motor e a frente estava amassada, mas a parte de trás estava intacta e seca. Eu havia guardado alguns cobertores lá e a usava algumas vezes quando o tempo estava realmente ruim. Clara ficava mais pesada a cada passo. Meus braços ardiam e minhas pernas tremiam com o esforço, mas eu continuei. O fraco sol de inverno filtrava-se pelas árvores, fornecendo pouco calor, mas me ajudando a encontrar o caminho. Eu falava para mantê-la acordada, contando sobre a mata, os animais que eu tinha visto, qualquer coisa para mantê-la consciente. Sabe, eu vi uma raposa com seus filhotes aqui na primavera passada. Os bebês eram tão pequenos que pareciam cachorrinhos com rabos mais fofos, eu divagava.
E há um lago a cerca de 1 quilômetro dali onde você às vezes consegue pegar peixes com as mãos se for paciente o suficiente. Eu geralmente não sou tão paciente. Ocasionalmente, ela respondia com um pequeno aceno ou mais tênue sorriso, mas na maioria das vezes ela divagava entre a consciência e a inconsciência. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram cerca de 40 minutos, chegamos à beira do ferro velho do Zé. O lugar era um labirinto de carros descartados, eletrodomésticos e sucata, cercado por uma cerca de arame com placas de "o proibido à entrada" e a cada poucos metros. Eu conhecia o ponto onde a cerca estava frouxa, atrás de uma pilha de barris enferrujados que escondiam a fenda da vista. Com cuidado, coloquei Clara no chão, escorando-a em uma árvore. Preciso nos fazer passar pela cerca, eu expliquei. Só fique comigo por mais alguns minutos, está bem? Os olhos dela se abriram brevemente. Não me deixe, ela sussurrou, estendendo a mão para a minha. Não vou te deixar, eu prometi, apertando os dedos dela. Nunca. Eu me enfiei pela fenda na cerca e a alarguei o máximo possível, então voltei para carregar Clara. O ferro velho estava quieto, Zé provavelmente estava em seu trailer escritório na frente da propriedade, assistindo sua pequena TV com o volume bem alto como ele geralmente fazia. Seguimos nosso caminho pelo labirinto de lixo, passando por torres de pneus, carros amassados empilhados em 3 alturas e montanhas de metal retorcido. Finalmente, a van apareceu, parcialmente escondida atrás de um galpão desabado e uma pilha de geladeiras velhas. Não era muito para se ver, a tinta branca estava quase toda descascada, mostrando ferrugem por baixo, e o para-brisa estava rachado em um padrão de teia de aranha, mas naquele momento, parecia um palácio para mim. Abri as portas traseiras, grato por não chiarem muito alto, e subi com Clara. O interior cheirava a mofo, mas estava, felizmente, seco. Eu havia feito uma espécie de ninho em um canto com papelão achatado, uma almofada de espuma que eu havia salvado e vários cobertores de limpeza variada. Deitei Clara o mais gentilmente que pude nesta cama improvisada e a cobri com os cobertores. Ela ainda estava queimando, a testa quente contra minha palma quando eu afastei o cabelo dela. Os olhos dela se abriram ligeiramente ao meu toque. Onde estamos? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Em algum lugar seguro, eu a assegurei, ajeitando os cobertores ao redor dela. Não é muito, mas ninguém vai nos encontrar aqui. Remexi na minha mochila, fazendo um inventário do pouco que eu tinha. Meia garrafa de água, uma barra de granola amassada, alguns biscoitos velhos e o mais valioso de tudo, um pequeno frasco de antibióticos que eu estava guardando. A clínica comunitária do centro havia me dado quando eu tive um corte infectado no mês passado. Eu só tinha tomado alguns antes que o corte cicatrizasse, guardando o resto para emergências. Se isso não era uma emergência, eu não sabia o que era. Clara, eu disse, estendendo uma pílula e a garrafa de água. Você consegue tomar isso? Pode ajudar com a febre. Ela lutou para se sentar, e eu apoiei suas costas enquanto ela engolia a pílula com um pequeno gole de água. Parte dela escorreu pelo queixo, e eu limpei com a manga. Obrigada, ela sussurrou, recostando-se exausta até mesmo por esse pequeno esforço. Sentei-me ao lado dela, sem saber o que fazer em seguida. A respiração de Clara parecia um pouco mais fácil agora que ela estava deitada, mas o rosto dela ainda estava corado de febre. Umedeci um pano relativamente limpo com um pouco de nossa preciosa água e o coloquei na testa dela. Ela suspirou com o toque frio. Por que? Ela perguntou de repente, seus olhos encontrando os meus. Por que você está me ajudando? A pergunta me pegou de surpresa. Por que eu estava a ajudando? Eu mal conseguia cuidar de mim mesmo. Mas, olhando para ela ali deitada, abandonada por alguém que deveria tê-la protegido, a resposta parecia simples. Porque ninguém merece ser deixado sozinho no frio, eu disse. E por quê? E eu sei como é quando ninguém vem. Algo passou entre nós então, uma espécie de entendimento que ia além das palavras. Ela estendeu a mão e apertou a minha fracamente. Meu pai costumava ser diferente, ela disse, a voz se esvaindo. Antes da mamãe morrer. Antes de eu ficar doente. Ele costumava me chamar de princesinha dele.
Eu não sabia o que dizer a isso, então apenas segurei a mão dela enquanto ela continuava. 2 anos atrás, tudo mudou. Mamãe teve câncer. Então eu também comecei a ficar doente. Não câncer, mas outra coisa. Os médicos nunca descobriram. Eu tenho febres que não passam. Fico cansada o tempo todo. Papai gastou todo o dinheiro dele com a mamãe, depois comigo. A voz dela falhou. Ele disse que eu estava o esgotando. Que eu estava matando ele lentamente, assim como a mamãe fez. A raiva explodiu no meu peito novamente, mas eu a contive. Ficar com raiva não ajudaria Clara agora. Isso não é sua culpa, eu disse firmemente. Nada disso é. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelos cantos. Esta manhã ele disse que não conseguia mais. Ele me levou para a mata e disse que o frio me faria mais forte ou... Ela não conseguiu terminar a frase. Eu apertei a mão dela. Bem, ele estava errado. E ele é um monstro pelo que fez. Clara não respondeu. Ela havia adormecido, a respiração superficial, mais constante. Observei-a por um longo tempo, imaginando o que aconteceria a seguir. Eu não tinha plano além de levá-la para um lugar seguro e quente. Eu não tinha telefone para pedir ajuda, nem dinheiro para um médico, e um suprimento muito limitado de comida e remédios. Mas olhando para o rosto de Clara, agora sereno em seu sono apesar da febre, eu sabia que não podia abandoná-la. O que quer que acontecesse em seguida, nós enfrentaríamos juntos. Os próximos dias se misturaram em um borrão de preocupação e pequenas vitórias. A febre de Clara aumentou naquela primeira noite, seu corpo alternando entre tremores violentos e suor que encharcava os cobertores. Eu fiquei acordado, trocando o pano úmido em sua testa e a encorajando a tomar pequenos goles de água sempre que ela se mexia. Pela manhã, eu estava exausto, mas aliviado, se ela ainda estava viva. Quando a primeira luz filtrou pelas janelas sujas da van, verifiquei nossos suprimentos. A garrafa de água estava quase vazia, a barra de granola havia sumido, e nos restava talvez um punhado de biscoitos velhos. Eu precisava encontrar mais comida, água e qualquer outra coisa que pudesse ajudar Clara a melhorar. Preciso sair por um tempo, eu disse a ela. Ela estava acordada, mas atordoada, os olhos vítreos de febre. Você vai ficar bem aqui sozinha? Ela assentiu fracamente. Não seja pego, ela sussurrou. Eu apertei a mão dela. Voltarei antes que você perceba. Tente descansar. Sair do ferro velho foi fácil o suficiente. Segui para a cidade, mantendo a cabeça baixa e o capuz levantado. Vilarejo do Carvalho não era um lugar grande, uma rua principal com lojas, alguns bairros se espalhando a partir dali, e fazendas além disso. Eu sabia quais lugares eram mais fáceis de vasculhar e quais pessoas poderiam ajudar sem fazer muitas perguntas. Minha primeira parada foi atrás da padaria Margarida. Ana, a filha do dono, às vezes deixava um saco de pão de um dia na lixeira em vez de jogá-lo fora. Ela me pegou uma vez vasculhando o lixo deles, e em vez de chamar a polícia, começou a deixar comida. Hoje eu tive sorte, havia um saco de papel com 2 croissants ligeiramente velhos e meio pão de fermentação natural. Em seguida, segui para o parque público para encher nossa garrafa de água na fonte. Enquanto eu saía, avistei a senhora Silva passeando com seu cachorro. Ela era uma senhora idosa que alimentava os gatos de rua e às vezes me dava 1 ou 2 reais quando me via. Hoje ela estava sozinha, espalhando alpiste perto de um banco. João, ela chamou quando me viu. Não te vejo há um tempo. Você está se mantendo aquecido o suficiente? Assenti, aproximando-me cautelosamente. Sim, senhora. Ela me olhou com olhos que sabiam. Você parece cansado, criança. Está tudo bem. Por um momento, considerei contar a ela sobre Clara. A senhora Silva era gentil, mas o que ela poderia fazer? Chamar a assistência social? Então nós dois acabaríamos de volta no sistema, e Clara precisava de ajuda médica que eu não podia fornecer. Só com fome, eu disse em vez disso.
Ela resmungou e vasculhou sua bolsa, tirando uma nota de R$ 5. Compre algo quente para comer, ela disse, colocando-o na minha mão. E aqui ela tirou uma pequena garrafa de suco de laranja e um pacote de biscoitos. Eu estava guardando isso para os pássaros, mas você parece precisar mais. Agradeci-lhe efusivamente, sentindo o peso dos R$ 5 na minha palma. Não era muito, mas poderia comprar algo que ajudasse Clara. A farmácia foi minha próxima parada. Percorri os corredores cuidadosamente, evitando o olhar desconfiado da caixa. Com os R$ 5 da senhora Silva, comprei um frasco de antitérmico infantil, alguns pacotes de eletrólitos em pó para misturar com água e um pequeno pote de mel para dores de garganta. Não era muito, mas era melhor do que nada. No caminho de volta, desviei por trás do supermercado. Às vezes, eles jogavam fora comida perfeitamente boa porque a embalagem estava danificada ou a data de validade estava próxima. Hoje encontrei uma lata amassada de sopa de galinha, uma maçã machucada e um pacote de biscoitos que havia sido aberto, mas ainda estava lacrado em seu invólucro interno. Quando voltei para a van, o sol estava alto no céu. Clara estava dormindo, mas a respiração dela parecia mais regular. Toquei sua testa, ainda quente, mas talvez não tão quente quanto antes. Clara, eu disse baixinho. Eu trouxe comida e remédio. Os olhos dela se abriram. João, ela murmurou. Você voltou. A surpresa na voz dela apertou meu peito. Claro que voltei. Eu prometi, não prometi? Ajudei-a a se sentar contra a parede da van e dei-lhe o antitérmico com um pouco de água. Em seguida, ofereci-lhe pequenos pedaços do croissant, que ela mordiscou sem muito entusiasmo. Você precisa comer para recuperar suas forças, eu insisti. Ela deu outra pequena mordida. Meu pai costumava dizer isso também, ela disse baixinho. Antes de tudo mudar. Sentei-me ao lado dela, nossos ombros se tocando. Você quer falar sobre isso? Clara ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ela pudesse ter adormecido novamente. Mas então ela começou a falar, a voz suave, mais firme. Minha mãe morreu há 2 anos. Câncer. Papai mudou depois disso, começou a trabalhar o tempo todo, mal me olhando. Aí eu também fiquei doente. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Os médicos fizeram todos esses testes, mas não conseguiam descobrir o que estava errado. Chamaram de doença autoimune, meu corpo se atacando. Ela deu outra pequena mordida no croissant. Papai gastou tanto dinheiro nos tratamentos da mamãe, e depois nos meus. Ele teve que vender nossa casa de veraneio, depois o carro dele. Ele começou a beber. Começou a dizer que eu era um lembrete de tudo o que ele havia perdido. Minha garganta apertou. Isso não é justo com você. Ela encolheu os ombros levemente. Na semana passada, tive outra crise. Febre alta, dores nas articulações, exaustão. Papai tinha uma reunião de negócios importante. Ele faltou para me levar ao hospital. A voz dela baixou ainda mais. Quando chegamos em casa, ele disse que eu estava arruinando a vida dele. Que eu era um fardo que ele não conseguia mais carregar. A crueldade casual daquilo me fez ferver o sangue. Eu havia sido descartado pelo sistema, pais adotivos que me viam como um contra-cheque, assistentes sociais com muitos casos para se importar com um garoto quieto. Mas Clara havia sido descartada por seu próprio pai, a única pessoa que deveria protegê-la, não importando o que acontecesse. Você não é um fardo, eu disse com ferocidade. Você é uma pessoa. Você importa. Ela me olhou, seus olhos azuis cheios de lágrimas. Você é a primeira pessoa que me fez sentir assim em muito tempo. Naquela noite, a febre de Clara cedeu. Acordei e a encontrei dormindo pacificamente, a testa fria ao toque pela primeira vez. O alívio foi tão avassalador que tive que sair da van por um momento, engolindo o ar frio da noite enquanto as lágrimas ardiam em meus olhos. Os dias que se seguiram se tornaram um padrão. Eu saía cedo de manhã para procurar comida e suprimentos, sempre voltando ao meio-dia.
Clara ficava mais forte a cada dia, embora ainda estivesse fraca e se cansasse facilmente. Conversávamos por horas, compartilhando histórias e segredos na segurança do nosso santuário enferrujado. Contei a ela sobre minha mãe, que morrera de overdose quando eu tinha 11 anos. Sobre a série de lares adotivos que se seguiram, cada um pior que o anterior, até que eu finalmente fugi e fiz da mata meu lar. Ela me contou sobre sua vida antes, aulas de piano e escola particular, férias em família na Europa, um quarto rosa com cama de dossel. Eu costumava ter tudo, ela disse uma tarde enquanto compartilhávamos uma maçã que eu havia encontrado. Mas eu ainda era solitária. Papai estava sempre trabalhando, mamãe estava sempre cansada. Mesmo antes de ficar doente. E agora, eu perguntei. Ela olhou ao redor de nossa van caindo aos pedaços com seu ninho de cobertores e papelão salvos. Agora não tenho nada, ela disse. Então ela sorriu para mim, um sorriso real que iluminou todo o seu rosto. Exceto você. E de alguma forma, isso parece mais. Conforme Clara se recuperava, nós nos aventurávamos para fora da van durante o dia. Eu mostrei a ela o ferro velho, ensinando-a a identificar coisas valiosas entre o lixo. Construímos uma pequena fogueira usando um tambor de metal velho, cuidadosamente posicionada para que a fumaça não fosse visível da estrada principal. Eu mostrei a ela como cozinhar sopa no fogo e como encontrar a água mais fresca no riacho que corria atrás do ferro velho. Você é como um Robinson Crusoe moderno, ela disse, me observando construir um coletor de chuva com uma lona e um recipiente de plástico. Eu ri. Mais como um MacGyver do ferro velho. No nosso 7º dia juntos, Clara encontrou um pequeno medalhão manchado meio enterrado na terra. Dentro havia uma foto desbotada de uma mulher segurando um bebê. Alguém provavelmente perdeu isso, ela disse, polindo-o com a manga. Deve ter sido precioso para eles. Observei-a manusear o medalhão com tanto cuidado, e algo me ocorreu, apesar de tudo o que ela havia passado, Clara ainda tinha compaixão. A crueldade de seu pai não havia endurecido seu coração. Você é incrível, sabia? Eu disse. Ela olhou para cima, surpresa. Eu sou só uma criança doente que foi jogada fora. Eu balancei a cabeça. Não. Você é corajosa. Você sobreviveu a ser deixada na mata para morrer. Você é gentil, mesmo depois de tudo. E você é forte, mais forte do que seu pai jamais foi. Clara corou, guardando o medalhão no bolso. Eu não me sinto forte. Essa é a questão da força, eu disse. Às vezes você não sabe que a tem até precisar dela. Naquela noite, enquanto estávamos deitados lado a lado em nosso ninho de cobertores, Clara de repente pegou minha mão. João? Sim. Eu acho que preciso voltar. Eu me sentei, alarmado. Voltar? Para o seu pai. Depois do que ele fez. Ela balançou a cabeça. Não por ele. Por mim. Eu preciso, e de um encerramento, eu acho. E minha medicação está lá. Os especiais que eu tomo para minha condição. Ela hesitou. Estou me sentindo melhor agora, mas sem meus remédios, vou ficar doente de novo eventualmente. Eu a encarei na luz fraca que filtrava pelas janelas da van. A ideia de ela voltar para aquele monstro me embrulhava o estômago. Mas ela estava certa sobre a medicação. Os antibióticos e antitérmicos que eu havia conseguido não eram substitutos para o tratamento especializado de que ela precisava. Vamos juntos, decidi. Amanhã à noite. Clara apertou minha mão. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Enquanto ela adormecia, eu fiquei acordado, planejando. Eu não tinha ideia de como chegaríamos à casa dela, o que faríamos quando chegássemos lá, ou como enfrentaríamos seu pai. Tudo o que eu sabia era que não a deixaria enfrentar isso sozinha. Em apenas uma semana, Clara havia se tornado o mais próximo de uma família que eu tinha em anos. E a família permanecia unida, não importava o que acontecesse. Naquela noite, o sono me evitou. Fiquei acordado, observando a luz da lua filtrar pelas janelas sujas da van, ouvindo a respiração constante de Clara ao meu lado.
A decisão de voltar para a casa do pai dela parecia necessária e aterrorizante. E se ele chamasse a polícia e me acusasse de sequestro? E se ele machucasse Clara novamente? E se ele tivesse seguido em frente com a vida dele, aliviado por estar livre de seu fardo? Por volta da meia-noite, Clara acordou com um pequeno suspiro, o corpo tremendo. Sentei-me imediatamente. O que há de errado? Você está bem? Ela apertou o estômago, o rosto contorcido de dor. Está acontecendo de novo, ela sussurrou. Preciso da minha medicação. Toquei sua testa, a febre estava voltando. Meu coração afundou. A melhora que havíamos visto na semana passada estava desaparecendo sem a medicação adequada dela. Não podíamos esperar até amanhã à noite. Vamos agora, decidi, enfiando nossos poucos pertences na minha mochila. Você pode me dizer como chegar à sua casa? Clara assentiu fracamente. É em Vivendas do Lago. A casa grande no final da Alameda do Salgueiro. Vivendas do Lago. O bairro chique do outro lado da cidade, onde as casas pareciam mansões e cada quintal era perfeitamente cuidado. Poderia muito bem ter sido outro planeta em relação ao Ferro Velho. É muito longe para ir a pé, eu disse, ajudando Clara a se levantar. Especialmente com você se sentindo doente de novo. Ela se apoiou pesadamente em mim. Tem um ônibus que passa perto de lá. O 42. Ele funciona até a 1 da manhã nos fins de semana. Verifiquei meu relógio, um relógio de plástico barato que eu havia encontrado em um parque no verão passado. Era pouco depois da meia-noite de sexta-feira. Se nos apressássemos, poderíamos pegar o último ônibus. Atravessar o Ferro Velho no escuro era traiçoeiro. 2 vezes Clara tropeçou em detritos invisíveis, e uma vez quase cravei meu pé em um pedaço de metal enferrujado. Finalmente, chegamos à rua e corremos para o ponto de ônibus a 4 quarteirões de distância. Chegamos bem quando o ônibus parou, seus faróis cortando a escuridão. Contei a passagem da pequena coleção de moedas no meu bolso, suficiente para 2 passagens de ida. O motorista nos deu um olhar desconfiado quando entramos, provavelmente se perguntando o que 2 jovens estavam fazendo fora tão tarde. O rosto pálido de Clara e minha aparência desgrenhada não ajudaram. Minha irmã não está se sentindo bem, eu expliquei rapidamente. Estamos voltando para casa do hospital. O motorista assentiu, aparentemente satisfeito com essa explicação, e nos sentamos nos últimos bancos do ônibus quase vazio. Clara encostou a cabeça no meu ombro, o corpo dela irradiando calor novamente. Estou com medo, ela admitiu baixinho. Eu também, eu disse. Mas vamos resolver isso. O ônibus roncou pelas ruas tranquilas de Vilarejo do Carvalho. Pela janela, observei a cidade se transformar da área degradada perto do Ferro Velho para os bairros modestos de classe média, e finalmente para as ruas luxuosas de Vivendas do Lago. As casas cresciam, os carros estacionados do lado de fora mais caros, a lacuna entre o meu mundo e o de Clara se tornando nitidamente aparente. Descemos no último ponto, ainda a 15 minutos de caminhada da Alameda do Salgueiro. Clara se apoiou pesadamente em mim enquanto caminhávamos por ruas ladeadas por casas enormes, recuadas atrás de gramados bem cuidados e portões decorativos. De vez em quando, luzes com sensor de movimento piscavam quando passávamos, me fazendo encolher. Aquela lá, Clara sussurrou finalmente, apontando para uma casa enorme no final de um beco sem saída. Mesmo na escuridão, eu podia dizer que era impressionante, 3 andares com grandes janelas e uma entrada circular onde um carro caro estava estacionado. O mesmo carro que eu tinha visto indo embora da mata. Nos aproximamos com cautela. Um alto portão de ferro forjado bloqueava a entrada, com um sistema de interfone montado ao lado. Há uma entrada lateral, Clara disse. Para os jardineiros. Perto daquele grande carvalho. Seguimos o perímetro da propriedade até encontrar um portão menor, parcialmente escondido pela vegetação. Para minha surpresa, não estava trancado. Entramos e rastejamos pelo vasto gramado em direção à casa. A maioria das janelas estava escura, mas luzes brilhavam do que parecia ser o térreo na parte de trás da casa.
Conforme nos aproximávamos, os passos de Clara vacilaram. Eu podia senti-la tremendo contra mim, e não apenas de febre. Não precisamos fazer isso, eu sussurrei. Podemos ir para um hospital em vez disso. Ela balançou a cabeça. Nada de hospitais. Eles ligariam para ele de qualquer jeito, já que sou menor de idade. E então fariam perguntas sobre você. Ela respirou com dificuldade. Além disso, meu remédio está no meu banheiro. Só precisamos entrar, pegar e ir embora. Chegamos à parte de trás da casa, onde um grande deck se estendia do que parecia ser uma cozinha. Através das portas de vidro, eu podia ver uma sala espaçosa com bancadas de granito e eletrodomésticos de aço inoxidável. Ninguém estava visível lá dentro. Tem uma chave reserva debaixo daquele vaso de flores, Clara sussurrou, apontando para um grande vaso de cerâmica com uma pequena árvore. Com certeza, uma chave estava presa com fita adesiva na parte inferior do vaso. Minhas mãos tremeram enquanto eu a pegava e a encaixava na fechadura da porta dos fundos. O clique da fechadura pareceu impossivelmente alto na noite silenciosa. Entramos em uma cozinha que era maior do que a van inteira em que vivíamos. Tudo brilhava, as bancadas, os eletrodomésticos, até o chão. Estava imaculado, como se ninguém tivesse cozinhado lá há dias. Meu quarto é lá em cima, Clara sussurrou. Segunda porta à direita. Movemo-nos silenciosamente pela casa, passando por uma sala de jantar formal com um lustre e uma sala de estar com móveis de couro e uma televisão enorme. Tudo era caro e perfeito, mas havia uma frieza em tudo, sem fotos de família, sem toques pessoais, nada que sugerisse que uma criança morava ali. Estávamos na metade da escada curva quando uma luz se acendeu abaixo de nós. Clara congelou, os dedos apertando meu braço. Quem está aí? A voz de um homem chamou. Já chamei a polícia. O rosto de Clara ficou ainda mais pálido. É meu pai, ela sussurrou. Antes que eu pudesse responder, um homem apareceu no sopé da escada. Ele era alto e imponente em um roupão, os cabelos despenteados, o rosto abatido. Havia olheiras escuras sob seus olhos, e ele segurava um telefone em uma mão e o que parecia ser um taco de golfe na outra. Quando nos viu, ele deixou cair os 2 itens com um estrondo. Clara, ele ofegou, a voz falhando. É você mesmo? Por um momento, ninguém se moveu. Então Clara balançou perigosamente ao meu lado, os joelhos cedendo. Eu a segurei antes que caísse, apoiando seu peso contra mim. Ela precisa de ajuda, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Ela está doente. O homem, o pai de Clara, deu um passo à frente, depois parou, como se não tivesse certeza se tinha permissão para se aproximar. De perto, ele parecia mais velho do que eu pensara, o rosto marcado pelo que poderia ter sido dor ou culpa. Você a deixou para morrer, continuei, a raiva subindo pela minha garganta. Amarrada a uma árvore na mata. Ela quase morreu. Ele encolheu-se como se eu o tivesse atingido. Eu não estava. Ele parecia incapaz de formar uma frase completa, os olhos fixos no rosto pálido de Clara. A medicação dela, eu insisti. Ela precisa agora. Isso o fez agir. Ele correu escada acima, passou por nós e seguiu pelo corredor. Eu o segui lentamente, ainda apoiando Clara, que ficava mais pesada em meus braços à medida que suas forças diminuíam. O quarto dela era exatamente como ela havia descrito, paredes rosas, uma cama de dossel, prateleiras cheias de livros e bichos de pelúcia. Parecia um santuário para uma infância que havia sido interrompida por doença e abandono. O pai dela voltou com um punhado de frascos de pílulas e um copo d'água. As mãos dele tremiam enquanto ele media as doses de diferentes medicamentos. Estes ajudarão com a febre, ele disse, a voz instável. E estes são para a inflamação. Ele os ofereceu a Clara, que hesitou antes de pegá-los. Enquanto ela engolia as pílulas, eu fiquei de guarda, observando o pai dela cuidadosamente. Os olhos dele nunca deixaram Clara, e havia algo em sua expressão que eu não esperava, não raiva ou aborrecimento, mas uma dor desesperada e consumidora. Pensei que você tivesse ido embora, ele sussurrou.
Verifiquei a mata no dia seguinte, e... Você não estava lá. Eu pensei. A voz dele falhou. Pensei que os animais tivessem te pego. O horror casual de suas palavras me embrulhou o estômago. Você verificou? Perguntei incrédulo. O que? Para ter certeza de que ela estava morta. Ele olhou para mim então, realmente olhou para mim pela primeira vez. Quem é você? Ele perguntou. Como você a encontrou? O quarto ficou tenso enquanto o pai de Clara e eu nos encarávamos. Clara estava sentada na beira da cama, parecendo pequena e frágil contra a macia roupa de cama rosa. O contraste entre seu estado atual, roupas sujas, cabelo emaranhado, bochechas encovadas, e o quarto imaculado e privilegiado era chocante. Eu perguntei quem é você, o pai dela repetiu, a voz mais firme desta vez. Eu levantei o queixo desafiadoramente. Eu sou João. A pessoa que salvou sua filha depois que você a deixou para morrer. O pai de Clara estremeceu novamente, mas não negou. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, sua aliança de casamento captando a luz, um lembrete da esposa que ele havia perdido e da promessa que havia quebrado de cuidar de sua filha. João, Clara disse suavemente, este é meu pai, Ricardo Miranda. Ricardo Miranda. O nome não significava nada para mim, mas a julgar pela casa e pelo carro, ele era alguém importante em Vilarejo do Carvalho. O tipo de homem que as pessoas respeitavam, nunca suspeitando do que ele era capaz. Você a deixou amarrada a uma árvore, eu disse, incapaz de conter a raiva na minha voz. No frio congelante. Ela estava doente, e você simplesmente foi embora. O rosto de Ricardo desmoronou. Ele afundou em uma cadeira ao lado da escrivaninha de Clara, os ombros caídos. Não espero que você entenda, ele disse baixinho. Nem eu mesmo entendo. Eu só, e quebrei. Clara se mexeu na cama, a medicação começando a fazer efeito. Pai, ela disse, a voz quase inaudível. Por que você fez isso? A simples pergunta pairou no ar. Ricardo olhou para a filha, lágrimas se formando em seus olhos. Depois que sua mãe morreu, eu estava perdido. As contas médicas, sua condição, o negócio em dificuldades. Eu estava me afogando. Ele enxugou os olhos bruscamente. Naquela manhã, quando você teve outra febre, algo simplesmente instalou em mim. Eu me convenci de que você estaria melhor sem mim. Que eu estava apenas te fazendo sofrer mais. Então você decidiu que ela deveria morrer sozinha na mata, e eu interrompi, incrédulo. Ricardo balançou a cabeça veementemente. Não. Eu quero dizer, e eu não estava pensando claramente. Eu disse a mim mesmo que alguém a encontraria. Que talvez um caminhante e eu não sei. Não faz sentido agora. Era como se eu estivesse tendo um colapso. Você a amarrou a uma árvore, eu repeti, enfatizando cada palavra. Porque eu estava com medo de que ela se afastasse e se perdesse se eu a deixasse, ele disse, a absurdidade de sua lógica aparentemente o atingindo enquanto falava. Deus, no que eu estava pensando? Que tipo de monstro eu me tornei? A mão de Clara tremeu enquanto ela pegava o copo de água na cabeceira. Eu me movi rapidamente para ajudá-la, encarando Ricardo enquanto o fazia. Ele permaneceu congelado em sua cadeira, nos observando com olhos assombrados. No dia seguinte, Ricardo continuou, a voz oca, eu voltei a si. Corri de volta para a mata, mas você tinha ido embora. A corda estava cortada. Não havia sinal de você. Procurei por horas, depois dias. Liguei para a polícia, mas não consegui contar o que havia feito. Disse que você tinha fugido. Ele olhou para as mãos. Eles não levaram a sério. Disseram que adolescentes fogem o tempo todo e geralmente voltam. Eu não sou adolescente, Clara disse. Tenho 12. Ricardo assentiu miseravelmente. Eu sei. Menti sobre sua idade também. Eu estava tão envergonhado. Tão aterrorizado com o que havia feito. Ele olhou para mim. Como você a encontrou?
Hesitei, não querendo compartilhar muito com este homem em quem eu ainda não confiava. Às vezes eu moro na mata. Ouvi ela chorando. Os olhos de Ricardo se arregalaram ao examinar minha aparência mais cuidadosamente, as roupas gastas, as unhas sujas, a postura cautelosa. Você é sem teto? Quando não respondi, ele continuou, vi você cuidou da minha filha quando eu falhei com ela. Não era uma pergunta, mas eu a senti mesmo assim. Por uma semana. Em uma van abandonada no ferro velho do Zé. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, ele sussurrou. Minha filha, morando em um ferro velho por minha causa. A medicação de Clara estava começando a fazer efeito mais eficazmente. Alguma cor havia retornado às suas bochechas, e ela estava sentada mais ereta. João cuidou bem de mim, pai, ela disse. Melhor do que você. A simples verdade de suas palavras pareceu atingir Ricardo como um golpe físico. Ele se levantou de repente e caminhou até a janela, de costas para nós. Seus ombros tremeram silenciosamente por um momento antes que ele se virasse, o rosto molhado de lágrimas. Clara, não mereço seu perdão, ele disse. O que eu fiz foi imperdoável. Mas juro a você, estive fora de mim de dor desde que você desapareceu. Não dormi, não comi. Tenho procurado por você em todo lugar. Exceto o ferro velho, eu apontei friamente. Ele reconheceu isso com um aceno. Liguei para todos, hospitais, abrigos, até necrotérios. A voz dele falhou na última palavra. Pensei que você estivesse morta, e foi tudo culpa minha. Claro olhou por um longo momento. Eu podia ver o conflito em seu rosto, a dor, a traição, mas também algo mais. Um anseio pelo pai que ela tinha antes de tudo desmoronar. Eu precisava de você, ela disse simplesmente. Quando a mamãe morreu, quando eu fiquei doente. Eu precisava do meu pai. Ricardo se aproximou, hesitantemente, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele se aproximasse muito rapidamente. Eu sei. Eu falhei com você. Deixei a dor, o estresse e o medo me consumirem até que me tornei alguém que não reconheço. Ele se ajoelhou ao lado da cama, sem tocá-la, mas perto o suficiente para fazê-lo. Não posso desfazer o que fiz. Mas Clara, se você me der uma chance, passarei o resto da minha vida te compensando. Eu bufei ceticamente. Fácil de dizer agora. Ricardo olhou para mim, e pela primeira vez, não havia defensividade em sua expressão. Você está certo em duvidar de mim. O que eu fiz foi monstruoso. Mas estou pedindo uma chance de provar que não é quem eu realmente sou. Clara estendeu a mão e tocou a mão do pai, o primeiro contato entre eles desde que chegamos. Você precisa de ajuda, pai, ela disse baixinho. Ajuda profissional. Ele assentiu rapidamente. Sim. Já comecei a fazer terapia. Depois que você desapareceu, percebi o quão baixo eu tinha caído. Tenho frequentado aconselhamento para luto e comecei a tomar medicação para depressão. Ele engoliu em seco. Isso não desculpa o que eu fiz. Nada poderia. Mas estou tentando melhorar. Eu os observei cuidadosamente, ainda posicionado protetoramente perto de Clara. Parte de mim queria pegá-la e fugir, levá-la para longe desse homem que a havia traído tão completamente. Mas eu podia ver algo mudando na expressão de Clara, não perdão, exatamente, mas talvez as primeiras frágeis raízes de compreensão. O que acontece agora? Eu perguntei, quebrando o silêncio. Ricardo olhou para mim, depois para Clara. Clara precisa de atenção médica. Atenção médica de verdade, não apenas seus medicamentos regulares. Deveríamos levá-la ao hospital. Clara balançou a cabeça imediatamente. Nada de hospitais. Eles vão fazer perguntas sobre onde estive. Podem me tirar de. Ela olhou para mim, depois para o pai dela, parecendo incerta sobre quem ela queria dizer. Tenho uma amiga, Ricardo disse lentamente. Doutora Paula. Ela tem tratado Clara desde o diagnóstico. Ela poderia vir aqui, examiná-la. Sem perguntas.
Cruzei os braços. E quanto a mim? Você vai chamar a polícia? Me mandar de volta para o lar adotivo? Ricardo me estudou por um longo momento. Você salvou a vida da minha filha quando eu a coloquei em perigo. Devo-lhe tudo. Ele hesitou. O que você quer, João? A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava sobrevivendo dia a dia há tanto tempo que pensar no que eu queria parecia um luxo que eu não podia me dar. Eu quero que Clara esteja segura, eu disse finalmente. Eu quero que ela melhore. E eu quero. Eu lutei para articular o sentimento que estava crescendo em mim na semana passada. Eu não quero voltar a ficar sozinho. Clara estendeu a mão e pegou a minha. Você não vai ficar, ela prometeu. Aconteça o que acontecer, ficaremos juntos. Ricardo observou essa troca, uma mistura complexa de emoções cruzando seu rosto, dor, culpa e algo que poderia ter sido esperança. João, ele disse cuidadosamente, não posso desfazer o dano que causei, a Clara ou a mim mesmo. Mas posso oferecer a vocês dois um lugar seguro. Comida, abrigo, cuidados médicos para Clara. Ele respirou fundo. E se você quiser, um lar. Pelo tempo que precisar. Eu o encarei, procurando por engano em seus olhos, mas encontrando apenas sinceridade exausta. Por que você faria isso? Porque é a coisa certa a fazer, ele disse simplesmente. E porque acho que Clara precisa de você agora mais do que precisa de mim. Clara apertou minha mão. Por favor, João. Fique. Pelo menos até eu melhorar. Olhei ao redor do quarto luxuoso, tão diferente da van no ferro velho ou dos vãos sob as pontes onde eu estava dormindo. Pensei em refeições quentes e banhos quentes, em Clara recebendo cuidados médicos adequados e talvez até voltando para a escola um dia. Mas, acima de tudo, pensei em não estar mais sozinho. Em ter alguém que se importava se eu voltava para casa à noite. Está bem, eu disse finalmente. Eu fico. Por enquanto. Ricardo assentiu, o alívio tomando conta de seu rosto. Obrigado, ele sussurrou. A vocês dois. Por me darem uma chance que eu não mereço. Clara recostou-se em seus travesseiros, a medicação a deixando sonolenta. Pai, ela murmurou, lutando para manter os olhos abertos. Prometa-me uma coisa. Qualquer coisa, Ricardo disse imediatamente. Prometa que vai procurar ajuda. Ajuda de verdade. Para que isso nunca mais aconteça. Ricardo pegou a mão dela gentilmente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu prometo, meu amor. Pela memória de sua mãe, eu prometo. Enquanto Clara adormecia, Ricardo e eu permanecemos de cada lado de sua cama, duas pessoas quebradas unidas pelo amor pela garota entre nós. Lá fora, a noite dava lugar aos primeiros tons pálidos do amanhecer, a escuridão recuando diante da promessa de um novo dia. O amanhecer despontou sobre o vilarejo do Carvalho enquanto Clara dormia profundamente em sua cama. Ricardo havia ligado para a doutora Paula, que chegou logo após o nascer do sol, uma mulher de rosto gentil, mãos suaves e olhos preocupados. Ela examinou Clara minuciosamente enquanto eu pairava por perto, sem querer perder a garota de vista. Ela está desidratada e ainda lutando contra a infecção, mas ficará bem, concluiu a doutora Paula, arrumando sua maleta médica. Os medicamentos ajudarão, mas ela precisa de descanso, líquidos e nutrição adequada. Ela olhou diretamente para Ricardo. E estabilidade. Ricardo assentiu, o peso de suas palavras claramente o atingindo. Ela terá tudo o que precisa de agora em diante. A doutora Paula virou-se para mim, seus olhos examinando minha aparência desgrenhada. E quem seria você? Antes que eu pudesse responder, Ricardo interveio. Este é João. E amigo da Clara. Que ficará conosco por um tempo. A doutora Paula arqueou uma sobrancelha, mas não perguntou mais nada. Ela escreveu as instruções para os cuidados de Clara, prescreveu medicamentos adicionais e partiu com a promessa de retornar em 2 dias. Depois que ela saiu, um silêncio constrangedor preencheu a casa. Ricardo pigarreou. Você deve estar com fome, ele disse.
E você provavelmente quer se limpar. Há um banheiro de hóspedes no corredor. Posso encontrar algumas roupas limpas para você enquanto você toma banho. A perspectiva de um banho quente era tentadora demais para resistir. Encontrei-me de pé sob o jato d'água, observando a sujeira de uma semana escoar pelo ralo. O banheiro era luxuoso, toalhas macias, sabonetes caros, um chuveiro com múltiplos jatos. Fiquei mais tempo do que o necessário, saboreando o calor e a limpeza. Quando saí, enrolado em uma toalha maior que meu saco de dormir, encontrei uma pilha de roupas do lado de fora da porta, uma camiseta, calças de moletom e um moletom com capuz que deviam pertencer a Ricardo, tudo cuidadosamente dobrado. Eram grandes demais, mas limpas e macias. Lá embaixo, Ricardo estava na cozinha, tentando desajeitadamente preparar o café da manhã. O cheiro de torrada levemente queimada e café sendo coado encheu o ar. Ele levantou a cabeça quando entrei, o alívio cruzando seu rosto. Fiz ovos e torrada, ele disse, gesticulando para os pratos no balcão. E tem suco de laranja na geladeira. Não sou muito bom na cozinha, receio. Sara, a mãe da Clara, fazia a maior parte da comida. Sentei-me na ilha da cozinha, de repente ciente de quão faminto eu estava. Os ovos estavam borrachudos e a torrada estava queimada nas bordas, mas foi a melhor refeição que tive em meses. Ricardo me observou comer, com um sorriso triste no rosto. João, ele disse depois de um tempo, preciso te perguntar algo. Eu me encolhi, meu garfo parando na metade do caminho para a boca. O quê? Onde você tem morado? Antes de encontrar a Clara, quero dizer. Considerava mentir, mas decidi pela verdade. Onde eu podia? Na mata, a maioria das vezes. Às vezes em prédios abandonados. Havana Ferro Velho foi o lugar mais permanente em muito tempo. Ricardo assentiu, absorvendo isso. E seus pais? Minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos. Meu pai nunca esteve presente. Lar adotivo? Dei de ombros. 5 lares em um ano. O último. Deixei a frase no ar, não querendo revisitar essas memórias. Digamos que eu estava melhor na mata. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Você é o quê? 14 anos? 13, corrigi. 14 em maio. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu estava começando a reconhecer como um sinal de seu sofrimento. Você tem vivido nas ruas desde os 11 anos? Mais ou menos. Outro longo silêncio. Então, eu falei sério na noite passada. Você pode ficar aqui. Não apenas por alguns dias, mas, e por mais tempo. Se quiser. Eu o observei cuidadosamente. Por que você faria isso? Você não me conhece. Eu sei que você salvou minha filha quando eu falei com ela, ele disse simplesmente. E eu sei que você tem sobrevivido sozinho quando ninguém deveria ter que fazê-lo. Ele hesitou. Haveria questões legais a serem resolvidas. Tutoria, matrícula escolar. Mas eu tenho recursos, contatos. Poderíamos fazer funcionar. A oferta foi tão inesperada, tão além de tudo o que eu esperava, que não consegui encontrar palavras para responder. Ricardo pareceu entender meu silêncio. Você não precisa decidir agora, ele disse gentilmente. Apenas saiba que a oferta está de pé. Nos dias seguintes, a condição de Clara melhorou constantemente. Os medicamentos fizeram seu trabalho, diminuindo a febre e aliviando a inflamação que afligia suas articulações. Com nutrição adequada e descanso, a cor voltou ao seu rosto, e seus olhos azuis recuperaram o brilho. Fiquei perto dela, ainda sem confiar totalmente em Ricardo, apesar de sua aparente transformação. Passávamos horas conversando, jogando jogos de tabuleiro que ele tirava de um armário, ou apenas sentados em silêncio enquanto ela lia e eu desenhava em um bloco que ele havia me comprado. Ricardo se movia cautelosamente ao nosso redor, como alguém se aproximando de animais feridos. Ele trazia comida, ajustava travesseiros, administrava medicamentos, e de outras formas, nos dava espaço.
Às vezes eu flagrava observando Clara com uma expressão de tamanha gratidão que era quase doloroso testemunhar. Uma noite, cerca de uma semana após nosso dramático retorno, Clara estava se sentindo bem o suficiente para se juntar a nós para o jantar na mesa de jantar. Ricardo havia pedido comida de um lugar que ele disse ser o restaurante favorito dela, um italiano no centro. A mesa estava posta com pratos e copos elegantes, um pequeno vaso de flores frescas no centro. Isso é legal, Clara disse, olhando ao redor da formal sala de jantar. Não comemos aqui desde sua mãe, Ricardo terminou baixinho. Eu sei. É hora de começarmos a usar este cômodo novamente. Fazer novas memórias. Comemos principalmente em silêncio, o tilintar dos talheres nos pratos o único som. No meio da refeição, Ricardo pigarreou. Tenho algumas notícias, ele disse. Tanto Clara quanto eu olhamos para cima, instantaneamente alertas. Tenho conversado com meu advogado. Sobre João. Meu estômago apertou. Aí vem, pensei. A parte em que ele diz que eu tenho que ir embora. Se João concordar, Ricardo continuou, seus olhos encontrando os meus, eu gostaria de solicitar a tutela de emergência. Isso permitiria que você ficasse aqui legalmente, se matriculasse na escola e recebesse os cuidados médicos adequados. O rosto de Clara se iluminou. Realmente, pai? João poderia ficar para sempre? Ricardo assentiu. Não é adoção, se esse é um processo muito mais longo. Mas a tutela nos daria base legal enquanto resolvemos o longo prazo. Ele se virou para mim. O que você acha, João? Eu empurrei minha massa no prato, a mente acelerada. Qual é o problema? Nenhum problema, Ricardo disse. Você salvou Clara. Deixe-me ajudar a salvar você. Não preciso ser salvo, eu disse automaticamente. Ricardo sorriu levemente. Má escolha de palavras. Deixe-me oferecer o que lhe foi negado, segurança, estabilidade, uma chance de uma vida normal. Clara estendeu a mão na mesa e tocou a minha. Por favor, João. Fique. Olhei para o rosto ansioso dela, depois para o de Ricardo, esperançoso. Algo havia mudado nele na última semana. O homem assombrado e abatido que havíamos confrontado naquela noite havia sido substituído por alguém mais sólido, mais presente. Ele havia cumprido sua promessa de procurar ajuda, frequentando sessões diárias de terapia e ingressando em um grupo de apoio ao luto. Ele havia tirado licença do trabalho para se concentrar na recuperação de Clara e nos arranjos legais para mim. E a escola? Perguntei cautelosamente. Não vou há quase 2 anos. Vamos conseguir tutores para ajudá-lo a se atualizar, Ricardo disse imediatamente. A Academia Vilarejo do Carvalho tem um excelente programa para alunos que precisam trabalhar no seu próprio ritmo. Academia Vilarejo do Carvalho? A escola particular? Eu havia passado por lá uma vez, um imponente edifício de tijolos com jardins bem cuidados e alunos uniformizados. Ricardo assentiu. Clara estuda lá. Ou vai estudar, quando estiver bem o suficiente para voltar. A ideia de frequentar uma escola particular chique era quase tão intimidante quanto a ideia de morar naquela casa enorme permanentemente. Mas quando olhei para Clara, vi o futuro que nunca ousei imaginar, com segurança, oportunidade, e alguém que se importava comigo. Está bem, eu disse finalmente. Eu fico. Clara guinchou de alegria e pulou para me abraçar, quase derrubando o copo d'água no processo. O rosto de Ricardo se abriu no primeiro sorriso genuíno que eu tinha visto nele. Tem mais uma coisa, ele disse, enfiando a mão no bolso. Ele tirou uma pequena caixa e a deslizou pela mesa para mim. Isto é seu agora. Abri-a com cautela. Dentro havia uma chave de casa, brilhante nova. Para que você possa ir e vir como quiser, Ricardo explicou. Esta é sua casa agora, não apenas um lugar onde você está ficando. Passei o dedo pelas ranhuras da chave, a garganta apertada por uma emoção inesperada. Obrigado, consegui dizer. Naquela noite, enquanto eu estava deitado no quarto de hóspedes que aparentemente agora era meu, segurei a chave na palma da mão, sentindo seu peso.
Minha vida inteira caberia em uma mochila, só algumas roupas, uma faca, um isqueiro, uma foto da minha mãe. Agora eu tinha uma chave. Um quarto. Um futuro que se estendia além de encontrar a próxima refeição ou abrigo para a noite. Houve uma leve batida na minha porta. Quando abri, Clara estava lá em pijamas cobertos de estrelas, os cabelos bem escovados, parecendo tão diferente da garota doente que eu havia encontrado amarrada a uma árvore. Não consegui dormir, ela disse. Posso entrar? Assenti, e ela caminhou pelo carpete para se sentar na beirada da minha cama. Por um tempo, apenas ficamos em silêncio confortável, dois sobreviventes compartilhando a quietude. Você acha que ele realmente mudou? Perguntei finalmente, sabendo que ela entenderia que eu me referia ao pai dela. Clara considerou. Acho que ele está tentando, ela disse. A morte da mamãe quebrou algo nele. E minha doença piorou. Ele não conseguia lidar. Ela olhou para mim, os olhos sérios na luz fraca. Mas me encontrar novamente, perceber o que ele quase perdeu para sempre. Acho que o despertou. As pessoas não mudam da noite para o dia, eu disse ceticamente. Não, ela concordou. Mas elas podem começar a mudar. Começar a jornada. Ela pegou minha mão. Ele te olha de forma diferente, sabia? O que você quer dizer? Quando ele me olha, há amor, mas também culpa e medo. Quando ele te olha, há gratidão e esperança. Ela apertou meus dedos. Você o lembra de quem ele quer ser? Eu não tinha certeza de como responder a isso. Clara bocejou, a hora avançada alcançando. Você deveria dormir, eu disse. A doutora Paula disse que o descanso é importante para a sua recuperação. Ela assentiu, mas não se moveu. João? Obrigada. Não só por me salvar, mas por ficar. Eu que deveria te agradecer, eu disse. Você está me dando um lar. Ela balançou a cabeça. Não. Nós estamos dando um ao outro uma família. Enquanto ela voltava para seu quarto, pensei em suas palavras. Família. Era um conceito que eu quase havia esquecido, um luxo que eu havia me treinado para não sentir falta. No entanto, aqui estava, sendo oferecido a mim de uma forma tão inesperada. Do lado de fora da minha janela, a lua lançava luz prateada sobre o gramado bem cuidado de uma casa a qual eu agora tinha uma chave. Em algum lugar na mata do outro lado da cidade estava a árvore onde eu havia encontrado Clara, e além dela, a van no ferro velho onde havíamos nos escondido. Aqueles lugares pareciam parte de outra vida agora, embora tivessem sido apenas semanas. Fechei os dedos em torno da chave, suas bordas pressionando minha palma. Talvez Ricardo estivesse certo, talvez salvar Clara tivesse, de alguma forma, me salvado também. Não da morte, mas de uma vida sem esperança ou conexão. O amanhã traria desafios, obstáculos legais, avaliações escolares, a complicada dança de aprender a confiar em Ricardo e de se tornar parte desta família quebrada tentando se curar. Mas para esta noite, neste quarto silencioso com a luz da lua entrando pela janela, permiti-me acreditar na possibilidade de um novo começo.